Oi, gente. Eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. Trouxe um passo a passo dessa bolsa que, além de linda, é muito útil. A gente vai precisar de um tecido principal e forro medindo 70 por 40 centímetros. Para as alças, 2 vezes 10 por 50. Você pode também usar a alça pronta. Para fazer o canal do zíper, a gente vai usar 2 vezes tecido principal, 2 vezes o forro, medindo 8 por 40. Vou usar também 34 centímetros de zíper. Para o bolso interno, eu vou usar o tecido do forro, medindo 32 por 20. Eu vou começar marcando a minha caixinha de leite. Eu estou usando jeans para o tecido principal e tricoline para a parte interna. A minha caixinha de leite mede 5 por 4. 5 na lateral, que é aberta, porque vai mais uma margem de costura de mais ou menos 1 centímetro, e 4 na parte da dobra. Eu vou marcar nos 2 cantinhos e recortar. Vou fazer isso no tecido principal e também no forro. Para recortar, eu gosto de colocar presilhas ou alfinetes para que o tecido não saia do lugar. Fiz da mesma forma com o forro e agora a gente vai trabalhar com o bolso. Dobro ao meio o meu tecido do bolso, dobro na altura, se ele tem 32, a gente vai dobrar, ele vai ficar com 16 centímetros. Vou alfinetar toda a volta e vou para a máquina passar uma costura para fechar, deixando uma abertura para desvirar. Faço o fechamento dessa peça e antes de desvirar, eu corto os cantinhos para não ficar acúmulo de tecido na peça. Desviro meu bolsinho, passo, faço um pesponto na dobra para dar acabamento. A posição do bolso eu coloco 7 centímetros, medindo da parte de cima da bolsa para baixo e centralizo. Depois de marcar o centro da peça e o centro do bolso, eu coloco ali na altura de 7 centímetros, com a parte do pesponto para cima, e eu vou alfinetar pegando apenas um dos lados do meu forro. A parte do pesponto tá para cima, que é a parte que fica aberta, a entrada do meu bolso. Aqui na máquina eu vou passar uma costura em forma de U, começando em um dos lados do bolso com o retrocesso, passo em toda a volta, termino no outro lado também com retrocesso. Já vou dar sequência à parte do forro. Vou dobrar o forro ao contrário, agora direito com direito, encostando os cantinhos que a gente fez para fazer a caixinha de leite. Vou alfinetar as duas laterais e depois passar uma costura fechando esse forro. Eu tô usando como margem o meu pezinho da máquina. Tô usando a máquina doméstica, então é 0,75 centímetros. Vou fazer a mesma coisa nas duas laterais e já na sequência eu vou fechar a caixinha de leite.
Para fechar a caixinha de leite, eu abro a minha costura. Já com a unha mesmo, não precisa ir no ferro ainda. E aí, vou passar uma costurinha em cada cantinho. Depois disso, meu forro tá pronto. A gente já vai reservar e vai começar a trabalhar com o corpo da bolsa. Se você tiver uma etiquetinha ou uma tag, você pode colocar nesse momento. Eu coloco a 5 centímetros da parte de cima da minha bolsa, centralizado. Essa tag eu fiz na minha máquina de bordar, você também encontra pronto, mas se você quiser ver como eu fiz, tem nos vídeos curtos aqui do canal. Vou costurar em toda a volta, prendendo essa tag. E depois a gente vai preparar as alças. Vou pegar as minhas alças, dobrar ao meio, depois dobrar as pontas para que se encontrem no meio. Vou alfinetar e passar 2 costuras para fechar essas alças e dar acabamento. Com elas prontas, vou fazer a marcação do posicionamento das minhas alças. Marco o meio da minha bolsa e vou marcar 6 centímetros para cada lado. Nessa marcação de 6 centímetros, vou posicionar as minhas alças dessa forma que você tá vendo aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Volto para minha máquina e vou passar uma costurinha bem reforçada, prendendo as 4 pontinhas da alça. Depois de colocar as alças, a gente vai fechar o corpo da bolsa, assim como a gente fez com o forro. Primeiro eu fecho as laterais e na sequência a caixinha de leite. Reservei o corpo da bolsa e vou trabalhar com o canal do zíper. Eu vou marcar o meio de todas as peças, inclusive do zíper. Como o zíper é menor, eu acho importante a gente marcar o meio para que ele fique centralizado. Usando a marcação central, eu vou alfinetar o meu zíper no canal do tecido principal. Vou para a máquina, primeiro passar uma costurinha de segurança. Estou usando o calcador de zíper para costurar bem na beiradinha. Vou passar uma costura, prendo o zíper no tecido principal. Se for necessário, a gente muda o cursor de lugar. Não é necessário a gente pregar uma peça de cada vez e depois colocar o cursor. Então, eu já coloquei meu cursor e já venho prendendo. Agora, eu coloco o meu tecido do forro com o lado direito sobre o avesso do zíper. A gente costurou o zíper lado direito com o lado direito do tecido principal. E agora o forro coloco o lado direito com o lado do avesso do zíper. Passo mais uma costurinha e repito com as outras partes do canal. Depois de prender as 2 laterais no zíper, eu vou passar um pesponto somente a partir do zíper. Esse pesponto não pega naquela parte que tá vazia ali, onde não tem o zíper.
Faço isso também nas duas laterais. Agora eu vou abrir essa peça, colocando lado direito com lado direito. Assim vai ficar tecido principal com principal, forro com forro. E vou passar uma costurinha unindo tudo isso para que a gente possa fazer o acabamento nas pontas, nos cantos do nosso zíper. Fiz isso nas duas laterais. Agora eu vou para minha bancada para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse acabamento. Eu vou encostar o centro da costura no meu zíper. Vai formar um biquinho, tanto com o tecido principal quanto com o forro. Para isso, eu dou um piquezinho ali onde a gente costurou e abro minha costura. Medindo pela costura central, eu vou marcar 2 centímetros. E aí, a gente vai passar uma outra costurinha reta, que é para tirar a sobra desse biquinho. Faço isso nas duas laterais e depois, dos 2 centímetros para lá, depois da costura, a gente recorta. Agora, a gente vai unir o tecido principal com o canal do zíper, colocando lado direito com lado direito, alinhando pela costura. Vou alfinetar toda a volta e passar uma costura. Depois de alfinetar ou colocar presilhas de patchwork, a gente vai para a máquina, vai passar uma costura em toda a volta, prendendo o canal no tecido principal. Vou passar essa costura com a margem de um pezinho de máquina. E quando você for passar por cima das alças ou onde tem acúmulo de tecido, você passa devagar para evitar quebrar a sua agulha. Eu já te mostro como vai ficar. Pronto, já prendi. Agora eu vou alinhar forro com forro, lado direito com lado direito. Também vou alfinetar toda a volta e dessa vez eu vou costurar, deixando uma abertura de 10 a 12 centímetros para que eu possa desvirar. Depois de costurar, desviro pela abertura que a gente deixou, ajeito bem a minha bolsa e só falta uma costurinha de pesponto para nossa bolsa estar finalizada. Vou ajeitar o canal do zíper, deixando o forro preso junto com o tecido principal. Coloquei umas presilhas também em volta e agora a gente vai passar um pesponto em volta de todo o canal do zíper para dar o acabamento. Depois de pronta, ela ficou assim. Se você gostou, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal.